Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Recanto de Interlagos. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. E como é de costume, eu os convido a buscarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, o remédio necessário para cada um de nós. E vamos então buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio, buscando um recolhimento interno. Aqueles que quiserem fechar os olhos apenas como um recurso para nos harmonizarmos com a energia dos nossos anjos guardiões e da espiritualidade superior, que o façam. Vamos elevando nosso pensamento a Deus, o nosso Pai Criador, agradecendo a Ele pela oportunidade da reencarnação, por nos permitir brilharmos nessa estrada evolutiva. Vamos trazendo à nossa mente nesse momento a figura do Divino Jesus, irradiando energias luminosas do seu coração, de braços abertos, nos acolhendo, e nós vamos nos harmonizando com essa energia, pedindo que Ele nos abençoe em nossa caminhada e que possamos receber nesse momento os seus bálsamos curadores, restaurando as nossas células, os nossos órgãos, fortalecendo a nossa fé, equilibrando o nosso corpo físico, o mental e o espiritual. E assim, mais harmonizados, nós vamos para as nossas vibrações, para as nossas rogativas. Vamos emitir os nossos melhores pensamentos e sentimentos àquelas pessoas que nós sabemos estarem mais necessitadas. Vibremos muita saúde, fortalecimento, amor por todos os nossos irmãos que sofrem em um leito de dor, nos hospitais, nas UTIs, muitos acamados em seus lares. Vibremos. Vamos vibrar pela paz no nosso planeta Terra, onde houver conflitos, desentendimentos, que as nossas vibrações amorosas cheguem como um bálsamo renovador e pacificador. Vibremos pelos idosos, por todos os jovens, pelas crianças que estão reencarnando no nosso planeta Terra, para que se encorajem e possam se transformar em espíritos de luz. Vibremos. E vamos agora lembrar de alguém que sabemos estar precisando muito dessas nossas vibrações amorosas, um familiar, um amigo. Vamos pedindo ao plano espiritual, mentalizando essas pessoas que nós desejamos ajudar, pedindo que o socorro chegue a todos, que sejam atendidos conforme a necessidade de cada um. Vibremos. E assim, agradecidos por mais esta oportunidade de aprendizado, agradecemos a Deus por todo amparo recebido por cada um de nós, sabendo que o socorro não falta a ninguém e que os amigos espirituais estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando. Permita, Senhor, que estejamos sempre fortalecidos e amparados, envolvidos nesse amor que aqui recebemos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Fé e equilíbrio em todas as direções.
Desde tenra idade, ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado o nosso mestre amado com tal devoção. E mesmo sem ter visto o iluminado Cristo, foi pra ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura dos necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todo o casebre que pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão. Com rogos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava o povo aclamava, chamando de santo. E em cada canto onde se encontrava falava em Jesus. Enxugava o pranto com seu meigo encanto, lendo o Evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer templo seu divino exemplo é lição pro porvir, pois sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno, de olhar sereno e aura sideral, que chegou do espaço vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de alma tão pura. É o permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. O que espiritismo e ecologia têm em comum? Espiritismo e Ecologia é o nome de um livro que eu lancei em 2009, que foi relançado em 2017 pela editora FEB, que teve a pretensão de explicar justamente os pontos em comum entre espiritismo e ecologia. Resumidamente, a gente pode dizer que são duas novas áreas de investigação das leis que regem a vida e o universo que apareceram no mesmo período histórico, segunda metade do século XIX. Espiritismo, 1857, França. Ecologia, 9 anos depois, 1866, Alemanha, por dois homens de ciência. O discípulo de Pestalozzi, famoso pedagogo francês, professor Hippolyte Léon Denis Arrival, vulgo Allan Kardec, o pseudônimo adotado por ele, lançou uma nova filosofia espiritualista, daí o novo nome, Espiritismo. Depois, Ernst Haeckel, naturalista alemão, cunhou também uma expressão nova, o neologismo, que é ecologia e estudo da casa. Espiritismo e ecologia têm em comum uma visão sistêmica, complexa da realidade, que não se esgota apenas com o alcance do nosso olhar. Tenta revelar ou desvelar fenômenos que explicam a vida em outras resoluções. Um outro aspecto em comum é que ambos, sendo homens de ciência, procuraram dar embasamento científico aos seus postulados. Espiritismo e ecologia denunciam um senso de urgência. Os ecologistas dizem: parem de poluir o ar, o solo, as águas, o planeta é finito. Os recursos não são infinitos. A gente pode colapsar a nossa casa planetária.
E os espíritas também denunciam o senso de urgência porque nesta encarnação se verifica um momento de transição de mundo de provas e expiações, pela nossa doutrina, para mundo de regeneração. A vibração do planeta muda e os espíritas precisam aproveitar essa chance nesse quadrante de espaço-tempo para acelerar o processo na sua jornada evolutiva. Espiritismo e ecologia denunciam também as mazelas do consumismo. Os ecologistas lembram, tudo que a gente compra por aí é feito de água, matéria-prima e energia. Sabendo usar não vai faltar. O consumista é um predador. O planeta é um só. Se a gente consome como se não houvesse amanhã, o cobertor é curto, vai faltar para quem também precisa do básico, do necessário. E hoje não tem. Os espíritas denunciam a armadilha do apego à matéria. Quando eu me deslumbro com o que é descartável ou perecível, eu me iludo. E a gente não está aqui para ser, eu diria, enganado pelo que é descartável e perecível. A matéria é importante, é acessório, mas não é fundamental. Então os espíritas também casam, o discurso é muito sinérgico com os ecologistas, dizendo: a gente precisa promover o consumo consciente, o consumo sustentável, o consumo que favorece a vida e não depreda, devasta e destrói os recursos que dão sustentação à vida. Portanto, meus amigos, espíritas e ecologistas têm rigorosamente um discurso em favor, em defesa da vida, da resiliência e do equilíbrio no meio em que estamos inseridos e de passagem. Qual é o legado que a gente pode deixar por aqui? Se você pergunta isso para um espírita ou para um ecologista, ele terá uma bela resposta. Quando a fé enfraquece. Na jornada terrena, somos frequentemente confrontados com desafios que testam nossa fé e determinação. Em alguns momentos, o peso das dificuldades parece insuportável e a tentação de desistir surge como uma saída. Entretanto, é justamente nesses instantes que a doutrina espírita nos convida a refletir e fortalecer nossa fé. A vida na Terra, conforme ensinado pelos espíritos superiores, é uma escola onde cada um de nós está destinado a aprender e evoluir. As provas e expiações que enfrentamos não são castigos, mas oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Quando a dor, o desânimo ou a sensação de derrota nos atingem, devemos lembrar que essas experiências têm um propósito: nos ajudar a desenvolver virtudes como a paciência, a resignação e, sobretudo, a perseverança. No entanto, é natural que em certos momentos nos sintamos enfraquecidos, questionando a razão de tanto sofrimento. Nesses instantes, a fé pode vacilar e o desespero pode tomar conta, mas é preciso entender que a fé verdadeira não é aquela que nos faz acreditar apenas nos momentos de luz e alegria. A fé verdadeira se manifesta justamente na escuridão, quando tudo parece perdido, mas ainda assim escolhemos confiar em Deus e em sua infinita sabedoria. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos lembra que Deus não coloca fardos mais pesados do que podemos suportar sobre nossos ombros. Se a dor parece insuportável, é porque ainda não descobrimos as forças que residem em nosso espírito. Perseverar não significa apenas resistir ao sofrimento, mas aprender a ver nele uma oportunidade de superação e crescimento. Os espíritos nos ensinam que cada dificuldade superada é um degrau a mais na nossa escalada evolutiva. Desistir pode parecer mais fácil, mas ao fazê-lo, estamos adiando o aprendizado que nos levará a um patamar superior. Quando perseveramos, mesmo sem enxergar o fim do túnel, estamos demonstrando uma fé inabalável e uma confiança plena na justiça divina. Portanto, nos momentos em que tudo parecer sem sentido, quando a fé estiver por um fio e o desespero ameaçar dominar nosso coração, lembremos das palavras de Jesus: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei."
Ele nos oferece o consolo e a força necessária para continuar, porque sabe que o caminho da vitória espiritual é trilhado com perseverança, fé e amor. Acredite, persista e confie. Deus jamais nos abandona e os espíritos de luz estão sempre ao nosso lado, prontos para nos amparar e guiar. Nas horas mais difíceis, quando a vontade de desistir for mais forte, ergamos o pensamento ao alto e busquemos na oração o conforto que tanto necessitamos. Assim, renascidos na fé, encontraremos a força necessária para seguir em frente e conquistar a paz interior que tanto almejamos. Pensemos nisso. Reflexão do livro Alegria de Viver, do Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Vamos refletir sobre o nosso corpo e alma. Então, nessa reflexão, vamos reservar o nosso tempo e espaço para o nosso corpo, que nos exige proteção e cuidados, né? Todavia, mas não vamos dispensar a assistência para a nossa alma, porque é a nossa alma que sustenta e conduz este nosso corpo. E não vamos esquecer de propiciar conhecimentos iluminativos à nossa alma. Não vamos então esquecer de dar uma atenção para a nossa alma, né? Por quê? Porque a nossa alma facilita o equilíbrio e a harmonia para que o nosso corpo funcione bem. Então, a nossa alma é a matriz disso. Então, vamos cuidar do nosso corpo através do que será, hein? Através do repouso, através dos alimentos saudáveis, né, nutritivas, nada de comidas industrializadas, processadas, né, e exercícios físicos benéficos. Temos que exercitar o nosso corpo e um sono reparador, respeitando o ciclo circadiano, né, dormir de noite e de dia estar em atividade. E ao mesmo tempo em que busquemos a oração. A oração é muito importante também. E exercitemos as virtudes morais, né? De modo a robustecermos a nossa alma, de engrandecer, alimentar a nossa alma durante a jornada construtora da nossa existência. Então, o corpo e a alma constituem uma dualidade, né? São duas coisas ao mesmo tempo, na mesma unidade da vida, da nossa existência universal. Então, socorre o organismo, mas medita em torno das necessidades espirituais. O corpo é importante, o espírito muito mais ainda. E sabemos que a forma, né, que é o nosso corpo, dilui, mas a essência, que é a nossa alma, prossegue, mesmo depois que diluiu o corpo, claro. A vida física é uma experiência no rumo da evolução, porque evoluímos com este corpo, enquanto a vida espiritual é eterna, de onde procede e para onde retorna, para onde nós vamos depois de deixar este corpo. Então, nessa reflexão, vamos viver a vida física de forma salutar, saudável, sem nunca nos descuidarmos daquele que vai sobreviver além túmulo. Depois que a gente desencarna, depois que nós vamos deixar este corpo de carne, né? Ainda sobrevive. Quem é que sobrevive depois disso? É o nosso espírito.
Todos nós já sabemos disso, né? Então, essa dualidade é muito importante para que nós possamos nos cuidar enquanto estamos nesse corpo que, na verdade, crescemos através dele, porém, o espírito é o mais importante para que nós possamos doar a nossa atenção, a nossa capacidade de perceber que a nossa existência é maravilhosa através desse espírito bem lapidado. E assim vamos refletindo sobre fé e equilíbrio em todas as direções.